Tudo bem, meus amigos? Hoje, 29 de agosto de 2021. Abraços ao amigo do portal Eixo Gamer. Bem-vindo, amigos, ao portal, você também, Antissistema. Hoje, nossa reflexão é quanto ao Afeganistão. A verdade sobre o que se passa no Afeganistão. Para somar, faremos uma leitura de texto de John Pilger, jornalista investigativo australiano. O texto ajudará na reflexão, pois no Afeganistão, em curto tempo, houve assassinatos que não podemos dizer o autor se pró-Ocidente ou União Soviética. A relação que fazemos que a família do rei tem origem tajik ou Kizilbash, persa xiita, o mesmo do Irã. Interessante que o romance dos Estados Unidos e Irã tem esfriamento em 78 em diante. Coincidência com os assassinatos no Afeganistão. Onde quero chegar? Irã e Afeganistão estão na mesma região e são vizinhos. Quero dizer, Irã e Afeganistão saem das mãos do Ocidente. E o Ocidente não pode permitir a liberdade política desses países, pois se aproximarem da União Soviética, tudo se complicaria para o Ocidente. Vamos à matéria, para não nos alongar o vídeo, para a gente entender a verdade do que passa hoje no Afeganistão, ou seja, o Ocidente querendo o controle do Afeganistão, ainda hoje. Bom, o texto então de John Pilger, o grande jogo de destruir países. E vamos às vezes cortar um pouquinho para não ficar muito longo. Então a parte que eu começo é assim. Mas de uma geração atrás, o Afeganistão conquistou sua liberdade que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e seus aliados destruíram. Em 1978, um movimento de libertação liderado pelo Partido Democrático Popular do Afeganistão, PDPA, derrubou a ditadura de Mohammed Daoud, primo do rei Zahir Shah. Foi uma revolução imensamente popular que pegou os ingleses e estadunidenses de surpresa. Jornalistas estrangeiros em Cabul, relatou o New York Times, ficaram surpresos ao descobrir que quase todos os afegãos que entrevistaram disseram estar maravilhados com o golpe. O Wall Street relatou que 150 mil pessoas marcharam para homenagear a nova bandeira. Os participantes pareciam genuinamente entusiasmados. Bom, então vamos agora acelerar. Sobre a monarquia, a expectativa de vida era de 35 anos. Uma em cada 3 crianças morreu na infância. 90% da população era analfabeta. O novo governo introduziu cuidados médicos gratuitos. Uma campanha de alfabetização em massa foi lançada. Para as mulheres, os ganhos não tinham precedentes. No final da década de 80, metade dos estudantes universitários eram mulheres e as mulheres representavam 40% dos médicos do Afeganistão, 70% de seus professores e 30% de seus funcionários públicos. As mudanças foram tão radicais que permanecem vivas na memória dos beneficiados. Saira Nourani, uma cirurgiã que fugiu do Afeganistão em 2001, lembrou: toda garota poderia ir para o ensino médio e a universidade. Podíamos ir aonde quiséssemos e vestir o que quiséssemos. Costumávamos ir a cafés e ao cinema para ver os últimos filmes indianos em uma sexta-feira. Tudo começou a dar errado quando os mujahidins ou mujahidins começaram a ganhar. Essas eram as pessoas que o Ocidente apoiava. Para os Estados Unidos, o problema com o governo PDPA era que ele era apoiado pela União Soviética. No entanto, nunca foi o fantoche ridicularizado no Ocidente, nem foi o golpe contra a monarquia, apoiado pelos soviéticos, como afirmavam a imprensa estadunidense e britânica na época. O secretário de Estado do presidente Jimmy Carter, Cyrus Vance, escreveu mais tarde em suas memórias, abre aspas, não tínhamos evidências de qualquer cumplicidade soviética no golpe, fecha aspas. Na mesma administração estava Zibiu Brzezinski,
conselheiro de segurança nacional de Carter, um emigrado polonês e fanático anticomunista e extremista moral, cuja influência duradoura sobre os presidentes estadunidenses expirou apenas com a sua morte em 2017. Gary colocou um monte de dinheiro na mesa, no caso, abre aspas, né? 500 mil dólares em pilhas de notas de 100 mil em pé. Ele acreditava que seria mais impressionante do que os 200 mil habituais. A melhor maneira de dizer que estamos aqui, estamos falando sério, aqui está o dinheiro, sabemos que você precisa. Gary logo pediria a sede da CIA e receberia 10 milhões em dinheiro, fecha aspas. Em 3 de julho de 79, sem o conhecimento do povo estadunidense e do Congresso, Carter autorizou um programa de ação secreta de 500 milhões para derrubar o primeiro governo progressista secular do Afeganistão. Esse foi o codinome da CIA, Operação Ciclone. Os 500 milhões compraram, subornaram e armaram um grupo de fanáticos tribais e religiosos conhecidos como os Mujahidins ou Mujahidins. Em sua história semi-oficial, o repórter Bob Woodward do Washington Post escreveu que a CIA gastou 70 milhões apenas em subornos. Ele descreve um encontro entre um agente da CIA conhecido como Gary e um senhor da guerra chamado Aminiat Meli. Recrutando todo o mundo muçulmano, o exército secreto da América foi treinado em campos no Paquistão, administrado pela inteligência do Paquistão e CIA e o MI6 da Grã-Bretanha. Outros foram recrutados em uma faculdade islâmica em Brooklyn, Nova York, à vista das condenadas Torres Gêmeas. Um dos recrutas era um engenheiro saudita chamado Osama Bin Laden. O objetivo era espalhar o fundamentalismo islâmico na Ásia Central e desestabilizar e, eventualmente, destruir a União Soviética. Em agosto de 79, a Embaixada dos Estados Unidos em Cabul relatou que, abre aspas, os interesses maiores dos Estados Unidos seriam atendidos pela morte do governo PDPA, apesar de quaisquer contratempos que isso possa significar para futuras reformas sociais e econômicas no Afeganistão. Fecha aspas. 6 meses depois, os soviéticos fizeram seu movimento fatal para o Afeganistão, em resposta à ameaça jihadista criada pelos Estados Unidos à sua porta, armados com mísseis Stingers, fornecidos pela CIA e celebrados como combatentes da liberdade por Margaret Thatcher. Os Mujahidins acabaram por expulsar o Exército Vermelho do Afeganistão. Chamando a si mesmo de Aliança do Norte, os Mujahidins eram dominados por senhores da guerra que controlavam o comércio de heroína e aterrorizavam as mulheres rurais. O Talibã era uma facção ultrapuritana cujos mulás usavam preto e puniam banditismo, estupro e assassinato, mas baniam as mulheres da vida pública. Na década de 80, fiz contato com a Associação Revolucionária de Mulheres do Afeganistão, conhecidas como RAWA, que havia tentado alertar o mundo sobre o sofrimento das mulheres afegãs. Durante o tempo do Talibã, eles esconderam câmeras sob suas burcas para filmar evidências de atrocidades e fizeram o mesmo para expor a brutalidade dos mujahidins, apoiados pelo Ocidente. Marina, da RAWA,
Me disse, levamos os videotape a todos os principais grupos de mídia, mas eles não queriam nem saber. Em 1996, o governo esclarecido do PDPA foi derrotado. O presidente Mohamed Nayibullah foi às Nações Unidas para pedir ajuda. Em seu retorno, ele foi enforcado em um poste de luz. Abre aspas. Confesso que os países são peças de tabuleiro de xadrez, disse Lord Curzon em 1898, sobre o qual está sendo disputado um grande jogo para dominar o mundo. Fecha aspas. Bom, no Afeganistão, ele acrescentou o seguinte: não vamos nos afastar, mas garantir alguma forma de sair da pobreza que é a sua existência miserável. Blair repetiu seu mentor, o presidente George Bush, que falou às vítimas de suas bombas no Salão Oval. Abre aspas. O povo oprimido do Afeganistão conhecerá a generosidade da América. À medida que atacávamos alvos militares, também vamos jogar alimentos, remédios, suprimentos para os famintos e sofredores. Fecha aspas. Quase todas as palavras eram falsas. Suas declarações de preocupação foram ilusões cruéis para uma selvageria imperial que nós, no Ocidente, raramente reconhecemos como tal. Em 2001, o Afeganistão foi atingido e dependia de comboios de socorro de emergência do Paquistão, como relatou o jornalista Jonathan Steele. A invasão causou indiretamente a morte de cerca de 20 mil pessoas, pois o fornecimento para as vítimas da seca parou e as pessoas fugiram de suas casas. 18 meses depois, encontrei bombas de fragmentação estadunidenses não detonadas nos escombros de Cabul, que muitas vezes eram confundidas com pacotes de alívio amarelos lançados do ar. Eles explodiram e os galhos de crianças que buscavam alimentos. Bom, aí vamos à parte aqui mais para o final. A invasão do Afeganistão foi uma fraude. Na esteira do 11 de setembro, o Talibã procurou se distanciar de Osama Bin Laden. Eles eram, em muitos aspectos, um cliente americano, com o qual o governo Bill Clinton havia feito uma série de acordos secretos para permitir a construção de um gasoduto de 3 bilhões por um consórcio de uma empresa de petróleo dos Estados Unidos. Em grande sigilo, os líderes do Talibã foram convidados para os Estados Unidos e recebidos pelo CEO da empresa Unocal em sua mansão no Texas e pela CIA em sua sede na Virgínia. Um dos negociadores foi Dick Cheney, mais tarde vice-presidente de George W. Bush. Em 2010, eu estava em Washington e comecei a entrevistar o idealizador da era moderna de sofrimento do Afeganistão, Zibiu Brzezinski. Citei para ele sua autobiografia, na qual ele admitia que seu grande esquema para atrair os soviéticos para o Afeganistão havia criado alguns muçulmanos incitados. Abre aspas. Você tem algum arrependimento? Eu perguntei. Ele, abre aspas, arrependimentos? Arrependimentos? Que arrependimentos? Quando assistimos às atuais cenas de pânico no aeroporto de Cabul e ouvimos jornalistas generais em distantes estúdios de TV lamentando a retirada de nossa proteção, não é hora de dar atenção à verdade do passado para que esse sofrimento nunca aconteça novamente. Bom, esse é o final do texto, meus amigos. Por isso que eu achei interessante para a nossa reflexão. Meu ponto de vista é que a União Soviética vai ao Afeganistão para impedir que os grupos fundamentalistas da fé, criados e armados pelo Ocidente, não se instalem na fronteira com a Rússia.
O Kremlin sabia, né, dos perigos da investida no Afeganistão. Não foi invasão, porque no meu ponto de vista, penso eu, teve autorização do governo afegão em 79 com o então presidente Hafizullah Amin. E a Rússia sai do Afeganistão porque empurrou os fundamentalistas para o sul, entregando ao governo, né, de Mohamed Naibullah, acho que essa é a pronúncia, eu não estou muito certo, né, que governou até 1986 em diante. Como sempre a mídia escrevendo como quer os fatos e tornando verdade suas invenções. Por isso, este é o meu ponto de vista, né? A gente tem que fazer nossa reflexão, porque nem sempre é o que eles nos contam. Bom, obrigado amigos, boa semana, Deus Pai cuide de todos e depois eu volto.